Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui. Depois do jogo, Cruzeiro 0, São Paulo 1. Iguais! Deu tricolor no Mineirão, finalmente. O São Paulo vai jogar fora e vence. Fazia tempo. Os devotos estavam apreensivos. O São Paulo ganhava mais fora. E esse jogo contra o Cruzeiro é um jogo emblemático. O São Paulo sempre teve sorte contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é um adversário favorável ao São Paulo ao longo da história. Eu já vi nos anos 60, quando o São Paulo construiu o Morumbi, e os jogadores do São Paulo eram jogadores medianos, medíocres. O São Paulo só tinha dinheiro para comprar cimento, pedra, cal. Mas mesmo naquele tempo, o Cruzeiro com Tostão, o Cruzeiro com Piazza, o Cruzeiro com Evaldo, com Dirceu Lopes, o São Paulo ia lá e ganhava. Eu mesmo assisti pessoalmente ao São Paulo e Cruzeiro lá nos anos 60, que o São Paulo desacreditado ganhou numa quarta do Atlético Mineiro, lá no mesmo Mineirão, e depois no domingo foi lá e ganhou do Cruzeiro 2-0. Com gols de Nelsinho e Babá, a grande dupla que havia vindo do Guarani. Nelsinho e Babá. O Guarani tinha um ataque sensacional. Joãozinho, Nelsinho, Babá, Américo e Carlinhos. Esse ataque do Guarani uma vez fez 5-1 no Santos. Santos de Dorval Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Aí o São Paulo contratou o Babá e depois contratou o Nelsinho, a dupla diária, a dupla atacante do Guarani. O Babá fez muito gol pelo São Paulo, fez muito gol sim, Roberto Caveanha. E o Nelsinho também fez gol. O Nelsinho era pequenininho, bem pequenininho mesmo. O Nelsinho era um jogador, não tinha 1,60 m o Nelsinho, mas incomodava, era tipo do Prado assim, só que o Prado chutava mais. Mas isso são histórias que a bola já contou. O negócio é depois do jogo deste domingo, entre São Paulo e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro de 2016. E o São Paulo foi lá no Mineirão e trouxe uma grande vitória por 1-0. São Paulo entrou com Denis, Bruno, Lugano, Maicon e Matheus Reis, João Schmidt, Thiago Mendes, Kelvin, Ítalo e Centurion, com Kardec na frente. Era Paton Balsa. Ele gosta de colocar atacante na meia. O tal de Ítalo, que fez 2 gols contra o São Paulo, lembram-se aquela fatídica derrota para o Audax, quando o São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista? Então, o Ítalo era aquele centroavante, aquele atacante lá do Audax que o São Paulo contratou. Mas, na minha opinião, o Ítalo é atacante, é centroavante, é um jogador que gosta de jogar lá dentro da área. Mas El Paton, surpreendentemente, estava lá, não sabia, apostavam em Rogério, apostavam em Lucas Fernandes, que é o jogador da origem, né? O Paton anda colocando o Rogério no lugar do Ganso. Então apostavam nesses 2 nomes. E o Paton surpreendeu e colocou o Ítalo, fazendo essa posição na frente ali, né? dos 4 jogadores da meia cancha, né? Com João Schmidt e Thiago Mendes na frente da zaga, o Kelvin do lado direito, o Centurion do lado esquerdo e ele flutuando ali, o Ítalo, fazendo o papel do Ganso. Eu não acho que é a dele, mas o Ítalo decidiu o jogo. Então, ao vencedor as batatas, né? Eu não posso dizer que o Paton estava errado, o homem decidiu o jogo. Eu prefiro ele dentro da área. Mas o São Paulo foi lá e fez uma partida assim, muito equilibrada. O São Paulo fez uma partida exuberante, uma partida que fica para a história, como jogou o São Paulo. Não. Mas o São Paulo foi um todo. O São Paulo se postou desde o primeiro tempo lá atrás. O São Paulo teve as linhas muito compactas, do meio campo para trás, e impediu o Cruzeiro de jogar. O Cruzeiro chegava na boca do gol do São Paulo e chutava de longe para fora, né? O Denis estava seguro hoje, tá vendo? Dizem que o senhor persegue o Denis. Eu não persigo ninguém. Eu não sou contra ninguém, eu sou a favor do São Paulo. Jogou bem, eu digo que jogou bem. O Denis estava mais seguro hoje. Pegou lá 2 ou 3 bolas e o resto passou, foi tudo para fora. Mas ele saiu bem do gol, fez uma defesa interessante depois no segundo tempo, quando saiu do gol. Enfim, o Denis jogou muito bem também. Mas a linha de zaga do São Paulo estava muito bem postada. Dessa vez o Matheus Reis estava firme, estava atento. O Bruno fez uma grande partida no primeiro tempo, marcando bem pelo lado direito e indo à frente.
né? E Lugano e Maicon impecáveis. Né? Outra vez uma gigantesca atuação de Maicon e o Lugano muito firme também do lado direito, Maicon do lado esquerdo. Com o João Schmidt e Thiago Mendes pontificando no meio do campo, ambos fizeram excelente partida. O João Schmidt é um jogador para a seleção brasileira. Não se esqueçam disso que eu estou falando aqui agora, neste domingo. Esse menino João Schmidt vai para a seleção brasileira. Esse menino é uma mina de ouro. É um dos melhores volantes que o São Paulo teve nesses últimos 10 anos. João Schmidt, marque esse nome. Esse menino joga muito, sabe marcar, sabe jogar, não erra os passes, faz lançamentos preciosos, é calmo. Esse João Schmidt é sensacional. E o Thiago Mendes jogou muito bem também. Kelvin aceso pelo lado direito, né, levando muito perigo, impedindo o lateral de descer e indo à frente, inferniza a defesa do adversário. Centurion lo de sempre. Né? Dribla pra cá, dribla pra lá, dribla pra cá, dribla pra lá e perde a bola. Né? Hoje até que ele deu um drible legal lá, o homem passou o pé por cima da bola e foi derrubado. Sofreu uma falta e o homem levou cartão amarelo. Então Centurion mais fraquinho ainda. E o Allan Kardec. Né? O Allan Kardec lá na frente, eu não sei, eu não quero ficar aqui criticando o Allan Kardec. Agora, que não dá, o Allan Kardec tá de mal com a bola, faz tempo. Né? Mas mesmo assim, o São Paulo fez um primeiro tempo muito equilibrado. Né? O Cruzeiro começou tentando fazer pressão sobre o São Paulo, mas o São Paulo logo se ajustou em campo, se incorporou e ficou trocando bolas de forma correta e de forma segura. Marcação firme no miolo, marcação firme nas alas, os supostos meias fechando ali também o meio-campo, com o Ítalo meio apagado, mas aparecendo na hora certa, porque aos 22 minutos, depois do São Paulo experimentar uma pressão, uma ligeira pressão de 5, 6, 7 minutos do Grêmio, do Cruzeiro, digo, o São Paulo se equilibrou, repito, o São Paulo se ajustou em campo e a velha estratégia do Paton deu certo, né? Deu certo. Então o São Paulo se incorporou, foi à frente, começou a levar perigo para o gol do Fábio, o gol do Cruzeiro, né? E numa dessas, aos 22 minutos, uma jogada de Bruno e Kelvin. Bruno subiu, o Bruno estava muito bem no jogo. Bruno estava muito bem. O Bruno subiu pela direita, tabelou com o Kelvin jogou para o Bruno no fundo do campo, o Bruno entrou e cruzou a bola na área. Então, o Ítalo estava lá na área, no lugar onde ele deveria ter até saindo jogando. Porque o Paton podia perfeitamente ter colocado o Lucas Fernandes para jogar de meia, para armar o jogo, e ter colocado o Ítalo no lugar do Kardec. Né? Já que o Kardec não sai da má fase, pusesse o Ítalo para testar o menino num jogo inteiro. Mas o Ítalo estava lá dentro da área, no lugar onde ele gosta de jogar, de costas para o gol. O Ítalo dominou e virou, fez um gol de virada. Esse é um gol de virada. Gol de virada. Tem muita gente que não sabe o que é gol de virada. Fala-se muito pouco hoje em dia nesse termo, virada. O Ítalo recebe de costas e vira de pé esquerdo de forma precisa, precisão cirúrgica. A bola foi lá, a bola foi na bochecha da rede, bateu ali do lado e balançou a rede do Mineirão. E o São Paulo fez 1-0. E aí, o construtor de muralhas recuou o time, era o Paton, o São Paulo voltou, se fechou e administrou o resultado. Se houve alguém mais perigoso, foi o São Paulo no primeiro tempo. O Cruzeiro perdeu passivamente o jogo. Eu não sei não, esse Cruzeiro aí já está lá nas últimas colocações e hoje fez uma péssima partida. O Cruzeiro é inofensivo. O Cruzeiro cisca para cá, cisca para lá, tem um técnico português lá. Eu não sei o que ele está querendo implantar lá no Cruzeiro, mas sei que o Cruzeiro toca, chega perto da área e chuta tudo torto. Foi essa partida que o Cruzeiro fez. O Cruzeiro teve posse de bola? Teve, porque o São Paulo deixou. O São Paulo postou-se lá atrás e ficou esperando. Vem Cruzeiro, e saía no contra-ataque. O primeiro tempo terminou 1-0, que seria o placar final, e no segundo tempo São Paulo voltou do mesmo jeito, jogando de forma segura, estratégia segura de El Paton. São Paulo ficou lá atrás, o São Paulo se fechou e saía, né, tentando os contra-ataques. E mesmo assim, o São Paulo foi melhor que o Cruzeiro. O Bruno, infelizmente, saiu no intervalo, porque sentiu. O Bruno fazia uma grande partida e entrou o Auro. Mas o Auro na dele, eu falei aqui a semana passada, o Auro na dele é outra coisa. Auro jogou muito bem pela lateral direita, marcou bem e apoiou bem também. Auro fez também uma bela partida. O Bruno estava melhor ainda.
no primeiro tempo, mas o Auro não decepcionou, não. Né? Então o São Paulo no segundo tempo voltou com o Auro, depois entrou o Lucas Fernandes aos 22 no lugar do Centurion. Opa, Tom, tirou o Centurion uma vez. Opa, Tom, tava na hora de tirar uma vez o Centurion, porque toda hora ele tira alguém, mas o Centurion ele não tira. Hoje ele tirou o Centurion, cansou do Centurion. Então entrou o Lucas Fernandes, que é outra promessa da base do São Paulo, jogador muito interessante, sabe se mexer no meio-campo, domina bem a bola e vai à frente. Ele quase fez um gol. O São Paulo perdeu um gol com o Lucas Fernandes. Ele chutou fraquinho, porque o zagueiro veio e dividiu com ele, mas mesmo assim ele chutou aí no cantinho. O Fábio fez uma defesa excepcional, a bola ia indo para escanteio. O Thiago Mendes foi lá brigar, tirou a bola, não deixou a bola sair, mas o árbitro acabou achando que o Thiago Mendes tocou na bola e ela saiu. Mas não saiu não, porque eu vi direitinho, a bola não saiu. A bola para sair tem que passar inteirinha da linha. E essa não passou não, o Thiago Mendes tirou ela de lá. Não foi e foi exatamente como aquela que aconteceu lá no jogo do Brasil, né? Brasil e Equador, que o Equador fez um gol, a bola não tinha saído não. E o goleiro engoliu um frango lá, o Brasil ia perdendo lá. Mas vamos deixar o Brasil pra lá. Porque o Brasil, a seleção brasileira, não tem qualquer identificação mais com o povo brasileiro. É um negócio impressionante. Então São Paulo, no segundo tempo, se postou atrás, deu a impressão que estava sendo acuado pelo Cruzeiro, mas não estava não. São Paulo jogou seguramente, de forma precisa, com partidas excepcionais do miolo da zaga, tanto o Lugano quanto o Maicon, e dos seus volantes. Tanto o João Schmidt quanto o Thiago Mendes. O grande destaque foi o João Schmidt, jogou uma barbaridade. E na frente o Kelvin infernizou, continuou jogando muito bem. O Kardec perdeu o gol de cabeça, né, e brigou com a bola o tempo inteiro lá e fez o mesmo de sempre. E o Lucas Fernandes melhorou o time. Melhorou o time porque da segurança sabe jogar. E depois entrou também o Luiz Araújo no lugar do Ítalo. O Ítalo sentiu, parece que levou um pisão no primeiro tempo e, além de tudo, teve cãibras, então saiu o Ítalo, que estava sem jogar, jogou aí um jogo, mas jogou muito pouco tempo, então a tendência é sentir cãibra e ele sentiu cãibra e tinha levado um pisão no pé também. E o Luiz Araújo entrou. Luiz Araújo está fazendo seu primeiro jogo na equipe profissional, entrou nervoso, se sentia que ele estava nervoso, mas não decepcionou, errou alguns passes, deixou de dominar uma bola ali na lateral, mas fez uma jogada bonita pela esquerda. É bom jogador também esse Luiz Araújo, e é artilheiro, ele gosta de jogar lá na frente. Ele entrou no lugar do Ítalo, para jogar no meio. Deveria ter entrado no lugar do Kardec, mas o Ítalo se machucou, porque o Luiz Araújo é centroavante. De modo que foi uma vitória tranquila do São Paulo. A gente pode pensar o seguinte, mas foi só 1-0. Foi só 1-0, mas foi só 1-0 com o São Paulo sem levar susto. O São Paulo dominou o jogo inteiro, o São Paulo jogou como quis, o São Paulo deu o campo ao Cruzeiro, mas não deixava o Cruzeiro chegar, e o São Paulo fez o papel que deveria fazer, o papel estratégico que foi formulado pelo seu técnico El Paton Balsa. O São Paulo fica atrás e sai no contra-ataque. Venceu por 1-0 de forma justíssima. O Cruzeiro levou muito pouco perigo à meta do São Paulo. São Paulo se resguardou e fez o certo. Ganha uma partida fora, sobe 3 pontos na tabela, ufa. Né? E o São Paulo agora vai receber o Atlético Paranaense no Templo Sagrado do Morumbi com a obrigação de ganhar, porque mais 3 pontinhos colocam de novo o São Paulo na região mais interessante da tabela. Era isso que eu tinha a dizer, né? Sobre essa vitória tranquila do DRS sobre o Cruzeiro Mineiro, por 1-0 em pleno Mineirão. Graças, Cruzeiro. O Cruzeiro, eu repito, é um adversário favorável ao São Paulo. Faz tempo. São Paulo 1, Cruzeiro 0. Boa DRS! Tenham todos uma semana maravilhosa, uma semana daquelas de congestionar o trânsito em Piracaia. Sejam felizes e paz. Deus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.